teólogos gente boa se pronunciaram sobre a trágica morte de Charles Kirk, que nós reagimos aqui no canal, falamos sobre ela. Eu fiz um vídeo um tanto improvisado aí sobre a morte desse influencer, uma coisa trágica, uma coisa muito triste. E eu defendi no meu vídeo, que você pode conferir aqui na descrição, que a polarização se tornou tamanha que o diálogo com a esquerda se torna totalmente inviável. Não existe mais possibilidade de diálogo com a esquerda. E eu não digo isso por conta da morte trágica do Charlie Kirk. Mas a morte do Charlie Kirk é simplesmente uma evidência de algo que eu já venho falando há um tempo. A democracia liberal é uma forma de governo que não se sustenta e já apresenta sinais de definhamento. Os meus adversários, os teólogos gente boa, como o Iago Martins, como o Victor Fontana e outros que vocês até conhecem melhor do que eu acompanho, eu já acompanhei, melhor dizendo, mais esses dois, vão para uma linha totalmente diferente. Eles vão procurar manter esse status quo de uma democracia liberal, acreditando que você se engajar num diálogo com esquerdistas, com pessoas que pensam diferente da gente, é suficiente para sanar os problemas da nossa sociedade. Algo que eu repudio. Eu não acredito na maneira como a direita trabalha, por isso não me considero um direitista, me considero um reconstrucionista. Algo que eu venho batendo muito na tecla e que eu falei no meu vídeo sobre a morte do Charlie Kirk. E agora a gente vai examinar os argumentos aí do Iago Martins. Como que o Iago Martins lida com a morte do Charlie Kirk e quais direcionamentos ele dá para o público dele, que é um público bem amplo, que envolve até mesmo pessoas de esquerda. Algo que eu acredito não existir aqui no meu canal. Eu tenho certeza que nenhum esquerdista me segue, tendo em vista as críticas que eu faço aqui. Mas vamos que vamos ouvir aí os argumentos do menino Iago. Eu peço que você que acompanha meu conteúdo já deixe o seu like para você não esquecer, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E eu preciso falar um pouco, como de praxe, eu sei que alguns já devem estar um pouco cansados de ouvir esse anúncio, mas entendam que é a oportunidade que eu tenho aqui de falar com o meu público do YouTube sobre a minha comunidade fechada Filhos de Sacar, que é uma comunidade em que eu exploro a apologética do Dr. Cornélio Vantil, o reconstrucionismo, perspectiva política e cosmovisional que eu sustento, e o pós-milenismo, algo essencial para a minha visão de mundo. Todos esses três temas têm cursos dentro da plataforma que você acessa pelo valor de R$ 80 por mês. É uma plataforma continuada, então o conteúdo que se encontra lá, ele é ao longo das semanas abastecido, então novas aulas vão subir na plataforma, possivelmente novos cursos serão desenvolvidos, e lá você vai ter uma forma muito mais estruturada e organizada de aprender os assuntos abordados aqui nessa página. Sem mais delongas, vamos que vamos aí ouvir o menino Iago. E esse é o tipo de coisa que é um tanto aterradora, porque violência política sempre existiu. Violência existe desde quando o mundo é mundo, a violência política existe desde quando o mundo é mundo. E a violência política, começar já com uma polêmica aqui para ofender alguns de vocês, tá? Violência política não tem lado. Violência política pode ser, em tese, de direita e de esquerda. Em tese, violência política pode ser tanto de direita quanto de esquerda. Certo? Eu acho que isso é uma questão tranquila. O que é que foi os assassinatos, por exemplo, no regime militar no Brasil, se não uma violência política de um regime de direita? É engraçado como o Iago Martins ele usa dessa ocasião para já relativizar a coisa. Alguém alinhado com a direita política foi morto. E ele já vem dizendo que não, o esquerdista não é assim, a violência pode acontecer dos dois lados, o que é uma verdade, mas você nota aí claramente como ele usa da ocasião para tentar humanizar a esquerda. E essa postura de procurar humanizar a esquerda por parte de um cristão, alguém que é um pastor, é um produtor de conteúdo, é algo lamentável. Eu não acho que nós devemos tentar humanizar a esquerda. A esquerda precisa ser repudiada completamente pelo cristão.
É por isso que, diferente de muitas pessoas aqui na rede social, eu não vejo a morte do Charlie Kirk como algo que definiu a minha posição. Muito pelo contrário, aquilo é uma evidência de que a minha posição está correta. Realmente, senhor Iago, eu vejo que muita gente na direita usa de sensacionalismo para fomentar posições mais apaixonadas, mas eu não vou dizer extremas, mas intensas. E não é o que eu faço aqui no meu canal. Então, assim, caso você tenha chegado aí de paraquedas, tenha em mente que aqui a abordagem é outra. Mas o primeiro erro que eu vejo aí na fala do Iago Martins é tentar humanizar a esquerda, tentar conversar com as pessoas de esquerda no sentido de procurar delas uma atitude para minimizar o mal no qual nós vivemos. E essa é uma tentativa ingênua. Então, a primeira coisa que eu descrevo das palavras do Iago Martins é uma ingenuidade, é uma credulidade totalmente descabida no atual regime, na democracia liberal e na possibilidade do diálogo que daria forma e permitiria que a democracia liberal tivesse alguma sobrevida. Algo que eu, de maneira alguma, posso concordar, tendo em vista que já há muitas décadas pessoas constatam que a civilização ocidental ela apresenta sinais de colapso, sinais de enfraquecimento. E qual que é a causa raiz disso? O abandono do cristianismo. Então, a solução para a violência política não é diálogo com a esquerda, é a pregação do evangelho e o combate às cosmovisões não cristãs. E como que a gente combate as cosmovisões não cristãs, se não assegurando e afirmando o senhorio de Cristo? Nós precisamos confrontar os esquerdistas, demonstrar que o que eles sustentam é esterco. Eles sustentam concepções pecaminosas, concepções que não apenas rejeitam Deus, mas por rejeitar Deus, rejeitam o próprio homem, como disse Francis Schaeffer. O mundo moderno, ao rejeitar Deus, rejeitou o próprio homem. Então, a consequência de uma concepção humanista que está presente na esquerda, assim como na direita, embora em larga escala, ela esteja de maneira mais aparente na esquerda, tem como corolário a destruição do homem. A destruição do homem é o que o humanismo traz. E o senhor Iago Martins não vê isso. Ele ou finge que isso que eu estou falando não existe, ou simplesmente não vê, não tem capacidade de analisar o status quo, analisar o estado em que a civilização ocidental se encontra para chegar a essas conclusões. Foi, não? Foi. A gente tem movimentos de violência política à direita também. Isso não é novidade para ninguém, tá? Mas a gente tem um cenário moderno muito complicado. E aí eu preciso chamar você que me acompanha, que talvez seja de esquerda, qualquer viés da esquerda. Você pode ser um cara de centro-esquerda, de uma esquerda mais democrática, de uma esquerda, seja qual for, certo? Ou um cara da esquerda mais radical. Eu duvido ter alguém da esquerda radical aqui, certo? Duvido que tenha. Mas um cara mais de esquerda. Só um detalhe que eu não duvido não, tá? Eu acho que com as ideias que o Iago Martins defende e já defendeu, algumas que pendem para até um totalitarismo do Estado, como ele fez na pandemia, eu não duvido que haja pessoas de uma esquerda mais radical seguindo o Iago, não, tá? Eu, com isso, não estou dizendo que o Iago seja um esquerdista radical, mas ele se vende como alguém de direita, mas mesmo se eu fosse direitista, se eu não fosse pré-condicionista, eu não veria o Iago Martins como um representante da direita, não. Ele pode ser colocado, talvez, dentro de uma direita não tão à direita assim como ele pensa, a julgar pelas posições que ele defende e já defendeu, né? De qualquer nível da esquerda. Tá? E é bom qualificar isso, até porque o cara já apareceu aqui, ó. Cristão que apoia esquerdista já está condenado ao inferno. Esse daí tem muita cara daqueles tiozões, né? Que gosta de mensagem do WhatsApp, né?
age a partir de aforismos. Mas mais engraçado que isso é a resposta do Iago. Alex Sampaio, provavelmente, eu acho que, comparado comigo, você é um esquerdista. Alex Sampaio. Comparado comigo, provavelmente você é um esquerdista. Provavelmente eu vou ouvir suas ideias e chamar você de esquerdista. Certo? Para mim, Hayek é meio de esquerda. Para mim, Bolsonaro é um esquerdista. Certo? Nossa. Só para deixar aqui capitalizado, organizado. Você vê como é que o Iago Martins, ele ainda está naquela de se vender como alguém de direita, desde o episódio que ele vergonhosamente apoiou a Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo que ele já criticou no passado, criticou de maneira veemente, chegou a dizer que tinha certeza de que não ia concordar com nada que a Brasil Paralelo disse no podcast do Monark, e depois choveu algo no bolso dele e ele foi lá e fez a propaganda para Brasil Paralelo. Apoiou a Brasil Paralelo, começou a dizer que aquilo foi uma baita oportunidade dele se vender novamente como direita, porque depois da pandemia ficou feio, né, Iago? Você começou a defender fechamento de igrejas, defender vacinas de uma maneira extremamente temerária, criticou o John MacArthur, falou que o John MacArthur tinha sangue nas mãos. Então é de se esperar que você não seja tido como alguém de direita. E não adianta querer vender que as suas ideias são de direitas, porque a direita é uma porcaria também. Eu fico impressionado como que um teólogo, uma pessoa que deveria ser instruída, parece que vê ser de direita como uma panaceia. Não, eu estou na direita, ok, eu só não quero ser associado com a esquerda. Sendo que ele fica sempre nesse meio termo, né, querendo agradar grego e troiano. Mas aí chegou um momento que ele foi muito jogado para a esquerda, porque pegou mal, né, o apoio que ele fez ao fechamento de igrejas na pandemia e outras iniciativas vergonhosas que ele teve. Então agora ele quer ir para a direita e achar que eu sou de direita, tá tudo certo. Eu sou mais de direita que o tiozão lá que falou que o esquerdista vai pro inferno. Fala sério, Iago. Você precisa ter um posicionamento consistentemente cristão. Você tem que entender o seguinte: há uma verdade no que toca à salvação, uma verdade no que toca à família, uma verdade no que toca à ciência, uma verdade no que toca à política. E essa verdade tem nome: cristianismo. Tudo que não é cristianismo é fruto do devaneio humano. Nós podemos, enquanto cristãos, fazer aquilo que Santo Agostinho falou: saquear os egípcios. Eu, por exemplo, se você for me olhar no aspecto econômico, eu dependo do Estado com zero intervenção na economia. Isso vai criar pontos de convergência entre eu e alguns liberais, talvez até alguns libertários. Mas o meu ponto de partida é diametralmente oposto dos libertários, que são humanistas, que negam a autoridade suprema da palavra de Deus. Eu afirmo a autoridade suprema da palavra de Deus. E vocês querem saber um autor que é fera em economia, e ele é economista, diga-se de passagem, um economista que fez parte do Mises Institute e era economista, Gary North. Lá você vai ver economia tratada de uma maneira cristã. Lá você vai ver uma abordagem todo abrangente da política de um homem comprometido com o reino de Cristo, com uma escatologia vitoriosa, com a perspectiva que busca reconstruir legitimamente o Ocidente. E não essa coisa rudimentar, risível, que o Iego defende. O Iego, ele fica querendo se colocar dentro da direita porque ele vê que ser de esquerda pega mal, né? E realmente, o pastor de esquerda pega mal, né? Qualquer pessoa minimamente piedosa sabe que a esquerda é diabólica. Você olha para aquilo lá, você vê que aquilo é do diabo. Eu consigo entender não as palavras necessariamente, mas o sentimento de indignação do tiozão lá que falou que esquerdista vai para o inferno. Porque você olha para a esquerda é diabólica. A direita é ruim. A direita tem que também ser abandonada. Mas há muita gente lúcida dentro da direita. Há pessoas bem intencionadas dentro da direita. Não é a esquerda, não. Eu fiz há pouco tempo, há um ano atrás, creio eu, acho que foi no finalzinho do ano passado, um vídeo reagindo a um livro do Carl Truman. O Carl Truman se considera um
pensador reformado de centro-esquerda. E o Carl Truman é um homem erudito. A gente não pode tentar desqualificar o Carl Truman. Ele é um baita teólogo. E é claro que eu discordo da posição dele, mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala que a esquerda que ele defende morreu. E ele está absolutamente correto. Hoje, meus amados irmãos, não tem como ser cristão de esquerda. E eu defendo isso de maneira clara no meu vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. É um vídeo voltado a responder a questão: cristão pode ser de esquerda? E lá você vai ver analisando o livro de um cristão esquerdista, um esquerdista sério. E vocês vão ver que até no que tange ao que o próprio Carl Truman defende, você pode deduzir que ser de esquerda hoje é algo impossível. Não há possibilidade mais do cristão ser de esquerda. E eu digo mais, além do que o Carl Truman produziu, e o Carl Truman se considerando alguém alinhado à esquerda clássica, isso pode ser condenado e deve ser condenado, porque o cristianismo não precisa de ideologia política, não precisa de um parâmetro humanista a partir do qual pensar a sociedade. Isso foram os socialismos utópicos, que eram muitas vezes admitidos por cristãos. Como vocês acham que a esquerda começou, irmãos? No meu vídeo eu explico. Começou, grande parte, por causa de cristãos. Cristãos que criticavam a Revolução Industrial. Viam que a Revolução Industrial trouxe mudanças, muitas vezes ruins. Então, eles tinham uma proposta diferente de sociedade, de economia, de relação com a produção. Só que isso tudo estava errado, porque isso tudo está sob um paradigma modernista. Essas coisas vocês não vão ver na abordagem do Iago, gente. O Iago Martins nem tateia isso. Ele acha que está tudo ok, é uma violência política, é o ódio da sociedade, e vamos resolver isso com mais democracia, com mais diálogo, com a gente sentando e conversando. Não é assim, Iago. A sua posição é descrita por mim, na melhor das hipóteses, como ingênua. Certo? Então, assim, se todo mundo que é de esquerda é do inferno, então você vai pro inferno comparado comigo, porque você é mais de esquerda do que eu, certo? Só pra deixar aqui registrado. Olha o nível, né, cara, de argumentação do Iago, né? Claro que ele está aqui criando uma argumentação hipotética, mas você vê que ele não tem compreensão da discussão política no seu nível mais fundamental. E é isso, meus irmãos, que tanto me incomodou nesses teólogos do mainstream. Eles não conseguem falar de política no que tange aos fundamentos dela. Eles falam política a partir de eventos isolados, acontecimentos soltos, sem nenhuma base filosófica, sem nenhuma base cosmovisional. E esse é um problema que a gente tem que qualificar já de cara, certo? Um cristão pode ser de esquerda? É uma pergunta. A esquerda sempre vai ser violenta? É uma segunda pergunta, certo? Um cristão pode ser de esquerda? Eu vou dizer, depende. Que tipo de esquerda? Certo? O cara é um cara que acredita em distribuição de renda, em serviços públicos de qualidade, acredita em transporte público, acredita em hospital público, em escola pública, que o governo deve investir mais em educação, que ele deveria distribuir renda, que deveria ter imposto de renda progressivo, cobrar um pouco mais de dinheiro de bilionário, distribuir mais entre os pobres. Um crente pode pensar isso? Bom, não são minhas posições políticas, mas alguém vai para o inferno por crer nisso? O cara crê em sindicato, crê em salário mínimo e deseja aumento do piso salarial da enfermagem. Não é minha posição política. Mas o cara é descrente por crer nisso? Claro que não. São posições. Olha, eu vou dar a minha resposta sobre essa questão. A pessoa vai para o inferno se ela acreditar nisso? Eu não vou dizer isso. Mas mesmo que um cristão piedoso, por ignorância, sustente essas coisas, ele está errado. E a gente precisa dizer que ele está errado baseado no quê? Baseado na ideologia política do senhor Iago Martins? Não. Baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus não dá ao magistrado civil a prerrogativa de distribuir renda. Não dá ao magistrado civil a prerrogativa de influenciar a educação. Não dá ao magistrado civil a prerrogativa de
assegurar saúde, segurança pública, no nível que isso veio a se tornar dos Estados modernos. Eu estou dizendo com isso que eu sou a favor de que o SUS acabe amanhã? Não. Isso seria uma irresponsabilidade. E eu entendo que há um processo de mudança que envolve uma série de alterações na maneira como nós vivemos. A começar com a igreja. O fato de eu entender que o Estado não tem que fazer absolutamente nada em relação aos pobres não significa que eu acho que os pobres devem ficar desamparados. Não. Eu sustento que a igreja é que tem que ajudar os pobres. A diaconia é a responsabilidade da igreja. Qual que é o papel do Estado? Apenas aplicar pena. Você não vai encontrar na Bíblia inteira, eu desafio qualquer um de vocês a encontrar na Bíblia uma base para o Estado fazer essas coisas que o senhor Iago aí sustentou hipoteticamente que um cristão possa sustentar, sendo de esquerda. Você não vai encontrar. Aí, sabe o que o senhor Iago Martins iria dizer numa circunstância dessa? Ah, mas isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia é verdade sobre todos os fatos ou não? Os teólogos de gente boa acreditam que não. Eles talvez não vão dizer isso em alto e bom tom, mas, no fim das contas, pelo que eles sustentam, você percebe que não. Eles acreditam que a Bíblia é um livro que fala de salvação e olha lá. Ele não tem diretrizes para as outras questões da vida. Tem diretrizes para outras questões da vida que são oportunas para eles, mas não para aquilo que, de alguma maneira, questiona eles. Ou melhor, não apenas questiona, mas critica, nega o que eles sustentam. Então, é necessário que nós, enquanto cristãos, venhamos nos submeter à Escritura. Porque aí essas concepções errôneas que foram incutidas na nossa mente através da educação, através dos colegas, através, algumas vezes, até da própria igreja, vão saindo. E a gente vai sendo higienizado e purificado. Assim, nos dando a compreensão bíblica de todos esses temas. A palavra de Deus tem resposta para tudo, incluindo a política, incluindo aquelas áreas da vida que os nossos inimigos nos expulsaram. Nós fomos expulsos da política. Nós podemos, enquanto cristãos, nos envolver na política? Sim, mas não como cristãos. Eu fiz há relativamente pouco tempo um react ao Nicolas Ferreira, lá no programa do Igor, o Flow Podcast, e eu mostro como que o Nicolas ele peca na argumentação, justamente por não querer parecer que ele está pensando política sob bases distintamente cristãs. A gente tem que mudar, gente. A gente precisa mudar radicalmente a nossa forma de pensar política. Se a gente quer ver esse país tão miserável mudando. Mas a esquerda, não é? Qualquer pessoa que crê em algum nível de distribuição de renda, serviço público de qualidade, esse negócio todo que as esquerdas repetem, são posições, mas de esquerda não são minhas posições. Mas cristãos podem crer nisso, pô. Ninguém vai ser descrente por crer nisso. Agora, o cara... Aí, sabe o que o Iago Martins está sustentando quando ele fala isso? Uma coisa que eu já explorei em outras ocasiões, chamada autonomia da razão. O ser humano é autônomo para pensar o que quiser em matéria de política. Não existe uma verdade política objetiva a ser sustentada por todos os cristãos. É isso que está sendo dito implicitamente pelo Iago quando ele fala que o cristão pode pensar o que quiser em matéria de política. É claro, a bem da verdade, eu não acho que o Iago acha que o cristão pode pensar absolutamente tudo o que ele quiser. Ele vai entender que, por exemplo, você não pode ser um marxista, você não pode sustentar uma ditadura. Mas qual que é o critério para isso, seu Iago? Você precisa de um critério. Muito provavelmente o Iago vai reivindicar o fato de que essas posições mais extremas são posições antidemocráticas. Então a democracia ela se torna um padrão. E a democracia liberal moderna ela está fundamentada na autonomia do sujeito. O sujeito vive como ele quer. Cada um é dono de si.
Cada um pode pensar como quiser. Ele acredita na possibilidade de que pessoas sustentem visões de mundo políticas alternativas à dele. E com isso, a sociedade ganhe por meio de um discurso, de uma discussão que a conduza para o que é mais eficiente, para o que funciona, para o que assegura a continuidade da democracia. O Iago Martins acredita nisso. E eu preciso falar, irmão. Não é porque o Iago Martins acredita nisso que isso é uma exclusividade dele. Muito pastor pensa igual a ele. Talvez até pastores mais piedosos. Né? Pastores que não fazem as coisas que ele faz. Né? Pastores que, de alguma maneira, atuam com uma postura de compreender que o que a gente está vivendo é uma situação crítica. E eu volto a dizer, não por conta do episódio de Charlie Kirk em si, mas já é crítica há alguns anos. Tem pastor acreditando de maneira parecida com o Iago. E a gente precisa parar com isso, gente. A gente precisa começar a pensar política a partir de categorias puramente bíblicas, puramente pautadas na revelação especial de Deus. Ah, Gabriel, você já falou em outra ocasião que a lei natural também vale. Sim, a lei natural vale. Tem muitas coisas a partir da lei natural que nós podemos discutir em matéria de política, mas ela não vale sozinha. Ela precisa da revelação especial de Deus. Eu já expliquei isso em outras ocasiões. É assim que se pensa a política de maneira cristã reformada. E é o que eu procuro trazer aqui nessa página. O cara é pró-aborto, o cara é pró-reconfiguração do casamento, o cara defende cerceamento de liberdade religiosa, cerceamento de liberdade de expressão. Aí a gente tem um outro tipo de esquerda, né, meu patrão? A gente tem um outro tipo de esquerda que é completamente incompatível com a fé cristã histórica. Aí vocês veem, né? O Iago vai falar que essas outras formas de esquerda são totalmente incompatíveis com a fé cristã histórica. Mas por que isso é incompatível com a fé cristã histórica? Só dizendo que eu concordo, tá? De fato, você defender aborto, você defender o marxismo, você defender o fim da liberdade de expressão política, isso não tem base na escritura, de fato, não tem base no cristianismo. Mas por que isso não tem base e as outras coisas que você falou têm base? Quem que seleciona que aborto é errado, mas que você tem um Estado que coleta uma quantia absurda de impostos e usurpa a diaconia da igreja, é o correto? Ninguém, Iago. Você vai, de alguma maneira, tentar utilizar a sua teologia dispensacionalista para afirmar que a lei bíblica ela passou, em grande parte, e em alguns aspectos mais polêmicos na sua totalidade, para poder dizer que, ok, o aborto está errado, mas agora a distribuição de renda não pode, tá ok. Eu não concordo, mas a pessoa pode sustentar isso. Então você, por conta de uma teologia frágil, que é uma teologia influenciada pela sua hermenêutica dispensacionalista, perde o padrão a partir do qual julgar ideologias políticas e julgar perspectivas que são problemáticas, que primeiro desagradam a Deus. O fim da política é, primeiramente, glorificar a Deus. Depois, ser um meio a partir do qual você, glorificando a Deus, mantém uma sociedade coesa e tendo a sua sustentação ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Mas a primeira finalidade da política é glorificar Deus. E isso não está no pensamento do Iago. Ele transita entre a autonomia da razão e o cristianismo. Nas coisas que convém a ele vai dizer que o cristianismo condena. Nas coisas que não convém, ele vai falar que ok, você pode sustentar isso. Se é de esquerda, você fica na esquerda, desde que você não sustente aborto, desde que você
não sustente essas posições mais extremadas, ok. Só que o parâmetro do Iago não é bom. É um parâmetro frágil. E uma coisa muito engraçada, né, é que ele está falando que você defender o fim da liberdade de expressão é o fim da liberdade religiosa. Isso não tem base na escritura. Só que o Iago Martins ele defendeu o fechamento de igreja na época da pandemia, incluindo de maneira vergonhosa, atacando John MacArthur, um homem com que eu tenho severas divergências teológicas, mas que eu respeito como um homem de Deus e que foi corajoso. Teve muito pastor frouxo nos Estados Unidos. E o John MacArthur peitou o Estado. E o Iago Martins chegou a dizer que ele tem sangue nas mãos. E eu não ouvi o Iago Martins se retratar disso. Eu ouvi quando ele criticou o John MacArthur, mas não ouvi uma retratação. Se ele se retratou, vocês, por favor, me mandem aí nos comentários, que eu quero até mesmo desfazer esse meu juízo. Lembrando que eu faço por ignorância. Não sei se o Iago em algum momento se retratou. Mas ele vai criticar alguns excessos que ele mesmo já cometeu. Então, olha como é que é esse sujeito. É difícil, gente. É realmente difícil lidar com o Iago Martins. Eu confesso para vocês que, assim, eu nunca fui alguém que acompanhou muito de perto o Iago Martins. Eu acompanhava um vídeo ou outro quando eu era bem mais jovem. Alguns vídeos eram bons, mas com o tempo ele tomou uma postura um tanto problemática. Ele se mostrou aquilo que eu falei naquele vídeo do canal que mais bombou. Ele se tornou um teólogo gente boa. Ou se revelou um teólogo gente boa. Eu acho que é mais provável que ele sempre tenha sido um teólogo gente boa, né? Só que chegou um momento que isso se tornou mais claro. E a teologia gente boa é isso, gente. Ela é fraca, ela é omissa, e ela nos torna cada vez mais subservientes a um mundo cada vez mais hostil a nós. Nós cristãos estamos apanhado. Aconteceu essa tragédia nos Estados Unidos. E há ainda quem pense que nem o Iago. Há quem pense igual o teólogo de gente boa. E se a gente pensar igual a ele, sabe o que vai acontecer, gente? Coisas como essa que aconteceu recentemente com o Charlie Kirk. Então, é preciso uma atitude diferente. E essa atitude diferente, entendo, meus irmãos, não é a gente querer sair tomando poder, fazendo revolução. Vocês sabem que eu sou uma pessoa antirrevolucionária. Mas é compreender que o cristianismo precisa se robustecer. Nós sustentamos hoje, enquanto Igreja Nacional Brasileira, um cristianismo efeminado, um cristianismo fraco, um cristianismo que é incapaz de discutir temas como a política. E o que essa página aqui que vocês me veem falando aqui toda semana, eu posto pelo menos 2 vídeos, sustenta? Essa página sustenta que a gente precisa começar a estudar. A gente precisa parar de ser preguiçoso. Eu lembro uma vez que o Gran Conato ele foi num debate, salvo engano, no programa do Vilela, e perguntaram para ele: o Gran Conato, quem é melhor, Francis Turretin ou Herman Bavinck? E ele falou que não leu nenhum dos dois, porque eles são muito difíceis. Cara, esse é o Brasil. Você pega o Gran Conato, um cara que assim influenciou boa parte das pessoas calvinistas aqui do Brasil. Não foi o meu caso, eu só vim a conhecer ele ano passado. Falando um negócio desse, esse é o teto dos nossos teólogos? Gente, a gente precisa ir muito além disso. A teologia reformada é muito superior a isso. Muito superior ao Iago, muito superior aos teólogos gente boa, e muito superior a esses teólogos grandes aí que vocês veem. A gente hoje não tem competência, enquanto Igreja Nacional, para pensar alguns assuntos de maneira distintamente cristã. E se você quer começar a mudar isso, eu convido você a participar da minha iniciativa. É uma iniciativa modesta, mas que já tem algumas pessoas fazendo parte dela e sendo abençoadas, que é a minha comunidade Filhos de Sacar. Lá eu explico reconstrucionismo,
a filosofia apologética do Dr. Cornelius Van Til, que é uma abordagem apologética muito útil para fins de evangelização. A gente tem que lembrar que Cornelius Van Til era um evangelista. Ele entendia que a apologética está a serviço do evangelismo. Diferente do que algumas pessoas aí falam de Van Til, pintam ele como se fosse um revolucionário e tal. Não, ele era um homem piedoso que queria, com a sua apologética, representar o pensamento reformado e evangelizar. E você vai ver a escatologia pós-milenista, que, diferente da escatologia do senhor Iago e de outros, entende que há um horizonte em direção ao qual nós devemos nos mover. Não acha que vai chegar um momento que o anticristo vai perseguir a igreja, que vai acontecer desgraça, peste, tudo de ruim, alguém vai apontar um fuzil na cabeça da gente. Pode ser que alguns de nós passemos por condições de perseguição, mas não numa escala mundial de maneira a tornar a igreja quase extinta, como falou Nicodemos. Nós precisamos de uma mudança na nossa maneira de pensar. E a comunidade Filhos de Sacar é uma possibilidade de você se inteirar disso e começar a explorar assuntos como a cosmovisão política a partir de uma premissa cristã robusta. Vamos continuar. Se a gente fala de comunismo, se a gente fala de movimentos revolucionários, aí a gente já entra em um ambiente completamente anticristão, que é muito difícil você ser um marxista cristão. Você vai ter que fazer tantos poréns, tantas vírgulas do teu marxismo, que você quase deixa de ser marxista, para poder ser um cristão. Você vê que até o marxismo ele tenta, de alguma maneira, né, minimizar o impacto. Ô, gente, não é muito difícil ser cristão e marxista. É impossível. É como você ser um quadrado redondo. É simplesmente impossível. Não existe esse negócio de cristão comunista. O próprio Carl Trueman fala isso. Né? O Carl Trueman é um exemplo de um teólogo de esquerda, de centro-esquerda, melhor dizendo, né? Vou fazer juiz às palavras dele, que nega isso. E você quer entender, assista ao meu vídeo sobre se cristão pode ser de esquerda. E também tem um outro vídeo, tem um vídeo só sobre o marxismo, que eu faço uma análise cristã reformada do marxismo. Sugiro que você assista também. Né? Então, pronto, esse é o ponto 1. Ponto 2. Todo mundo de esquerda é violento? E aí, de novo, você está entrando no problema que você quer condenar quando você acha isso. Certo? Porque você pode ser um cara, de novo, de uma esquerda republicana, de uma esquerda democrática. Você pode ser um cara de uma esquerda, economicamente falando, em algum nível, mas que crê em uma sociedade livre, plural, justa, republicana. Entendeu? Então, para a gente não Você vê como que o Iago acredita, né, que é possível ser um esquerdista do bem, né? E assim, primeiro, como eu já disse aqui no vídeo, hoje não existe mais esquerdista nesse perfil que o Iago fala. E se existe, são muito poucos que, sendo cristãos, estão errados. A gente precisa deixar isso bem claro. Se existe, porventura, alguém que assiste esse canal e pensa mais à esquerda, alinhado com essas coisas que o Iago disse, você está errado. Você precisa rever suas crenças políticas. Mas uma coisa é fato, Iago. A maioria, a esmagadora maioria da esquerda, não pensa mais dessa forma. O Carl Trueman fala que os esquerdistas de hoje eles são hipócritas. Você pega a título de exemplo as feministas atuais. A esmagadora maioria delas é o perfil que a Ana Campanholo vive detonando. Mulheres histéricas, burras, estridentes. Mulheres que querem um aborto, militam pelo aborto. Enquanto você vai olhar em países miseráveis do mundo, há mulheres querendo saneamento básico, querendo acesso à água, querendo melhores condições de vida. O Carl Trueman, que é alguém de esquerda, fala isso. Né? Fala da hipocrisia da esquerda. Hoje a esquerda em sua esmagadora maioria, é isso aí. E eu volto a dizer o que eu sempre falo: a direita é ruim, mas a esquerda é diabólica. A esquerda ela precisa ser jogada fora. A gente não precisa da esquerda. Por que você vai querer
ainda suavizar para a esquerda, sendo que essa é uma oportunidade da gente afirmar a verdade, da gente afirmar a palavra de Deus. E lembrando, eu estou falando para cristãos, eu não estou falando para não cristão. Não cristão acredita no que ele quiser, o não cristão é perdido, ele está perdido. Mas o cristão, ele precisa ter uma cosmovisão alinhada com a palavra de Deus. Ele precisa partir do pressuposto de que existe uma verdade a ser alcançada. E essa verdade está na palavra de Deus, não está nas ideologias políticas. Não está nessas visões de mundo tão problemáticas que a gente vê por aí, que disputam a nossa atenção, disputam a nossa devoção, criam tantas paixões de fato. Como ontem alguém me perguntou sobre a questão da violência no Instagram, eu vejo que por que a sociedade está violenta? Ela tem esses episódios de violência porque ela está direcionada para o que é ruim. A agressividade é algo constitutivo da natureza humana, especialmente masculina. Vocês podem ver que a maior parte dos episódios que há violência, homens estão envolvidos. Porque a nossa agressividade está canalizada para as piores coisas. A agressividade é algo nato no homem. E ela tem que ser direcionada não para pornografia. Como eu falei no meu react ao vídeo do Felca, ao meu vídeo, na verdade, sobre o que o Felca trouxe à tona, mas para a defesa da família e para a defesa das liberdades. E eu acrescento um ponto fundamental: a defesa da fé. Os teólogos gente boa não defendem a sua fé de maneira legítima. Vão querer ser amigos de ímpios, ao invés de falar a verdade de maneira aberta, ao invés de criticar a cosmovisão do oponente, mostrar que o oponente é um completo ignorante, é um tolo. Aquele que nega a Deus é um tolo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas hoje você afirmar a palavra de Deus é você ser visto como intolerante, você ser visto como antidemocrático. Mas a gente tem que começar a falar as verdades. Esse acontecimento triste aí que ocorreu com o Charlie Kirk é evidência do que eu venho falando aí já há um tempo. Generalizar a maluquice, como alguém comentou aqui, né? A gente tem que começar já qualificando direito o que a gente quer dizer. Se a gente entra já nesse aspecto de transformar em monstro todo mundo que tem uma posição política diferente da nossa, a gente está entrando no mesmo caminho que levou alguém a assassinar o Charlie Kirk. Não foi isso que Jesus falou pra gente? Jesus falou pra gente, olha, se você odiar no seu coração, olha só o que é que Jesus falou pra gente. Se você odiar no seu coração, você já cometeu assassinato. De onde é que vem o assassinato? O que é que faz com que eu assassine um adversário político? Começa no quê? Começa no ódio. Isso é o que diz o meu Cristo. É o que diz o meu Cristo. Meu Cristo disse que começa no ódio. Então, se o ódio interior, a desumanização do outro, cresce em mim pelas vias políticas, esse é o caminho para o assassinato e para a morte. Então, bom, aqui o Iago começou a entrar numa questão ética. E o Iago, como sempre, ele está tentando distanciar a coisa absurda perpetrada por um esquerdista contra o Charlie Kirk e por esquerdistas contra o Charlie Kirk, que zombaram da morte do homem, falaram que ele tinha que morrer menos, mesmo, é um a menos, zombaram, escarneceram, são filhos das trevas, ímpios, pessoas repugnantes, contra quem nós devemos orar imprecatoriamente. Porque uma coisa é o ímpio, que não está em franca rebeldia contra Deus. Outra coisa é pessoas que fazem o que essa gente disse. O Iago está jogando isso para debaixo do tapete e querendo dizer o seguinte: não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser igual a eles. E com isso eu vou responder duas coisas. Vou procurar ser sucinto, que a gente já está com 45 minutos de react bruto, mas eu preciso falar isso. A questão ética que o Iago trouxe à tona
mencionando o Sermão do Monte, mencionando o que Cristo disse, que o assassinato ele começa no coração, é uma diretriz para todo cristão. Então, é muito óbvio, se você é um cristão piedoso, ou mesmo se você não é um cristão piedoso, você é alguém que está ainda no processo, né, de conversão, nós não devemos agir com violência, isso é uma coisa óbvia. E eu não vejo, a bem da verdade, pessoas de direita envolvidas com violência. Isso pode acontecer em um caso ou outro excepcional? Pode. Pode. Nós somos falíveis. Mas, dentre a esquerda, você vai ver isso com muito maior frequência. A esquerda é hipócrita. A esquerda é farisaica. Agora, as pessoas de direita, no máximo, elas têm um tom mais agressivo. E a balança é desleal. Quem é de direita é demonizado, enquanto a esquerda pode fazer o que ela quiser. E sempre parece que não, isso foi a exceção. Mas não, é o contrário, aquilo é a regra. Os esquerdistas que não são assim, eles tendem a ser exceção. Tá? O que eu vi de pessoas da esquerda linchando o Charlie Kirk não é brincadeira. Não é brincadeira, gente. O Iago, até então, está falando o seguinte: a gente não pode ser como os nossos oponentes. Eu concordo, Iago, a gente não pode ser como os nossos oponentes. Mas agora, a diretriz ética que Cristo nos deu para não aborrecer os nossos irmãos e não odiar os nossos inimigos não é uma desculpa para que nós não exijamos a condenação legítima ao pensamento de esquerda. E aqui eu não estou falando só do que fizeram com o Charlie Kirk. O Charlie Kirk é óbvio, aquele cara que disparou aquele tiro tem que ser punido. E tem que ser punido com pena de morte. Que Deus faça com que aquele homem pague com a vida pelo que ele fez. Mas o pensamento de esquerda, na sua totalidade, precisa ser condenado por nós cristãos. Precisa ser condenado por nós como algo que transgride a palavra de Deus e transgride a lei natural. Aí eu venho evocar a lei natural. A lei natural, ela compreende que justiça é dar a cada um o que é devido. Até Platão, até os filósofos gregos tinham algum entendimento disso. E a esquerda, com o seu discurso, não estou falando de quem matou, mas com o seu discurso que procura a desconstrução, procura a secularização, procura a emancipação da verdade que eles suprimem, trazem como consequência a destruição da nossa sociedade. A sociedade ocidental está num processo de destruição por conta da esquerda. A esquerda, em sua maioria, vem comprometida em destruir o Ocidente. Vem comprometida em acabar com os fundamentos da nossa civilização. E como que a gente age em relação a isso? A gente é omisso? Eu creio que não é o caminho, seu Iago. Eu creio que o caminho é a gente ter um choque de realidade com essa ocorrência triste do Charlie Kirk. Porque é uma ocorrência para a gente perceber quão fundo é o abismo moral no qual a esquerda se enveredou. Então, para a gente começar, eu sei que tem gente de esquerda que me acompanha aqui, por mais que meu público seja majoritariamente de direita, porque eu sou um cara muito de direita. Eu quero... Você vê como é que ele gosta de se propagandear? Ah, eu sou de direita, tá vendo, gente? Eu sou de direita. É uma figura mesmo, né? Só descontraindo mesmo para lidar com o Iago, porque não é brincadeira não, gente. Você que é de esquerda, já com esses disclaimers posto, venha conferir algumas coisas comigo aqui. Porque eu quero você de esquerda, antes de qualquer coisa, vendo isso, tá? Eu vou abrir aqui minha tela. Eu vou abrir, começar aqui, ó.
O Jones Manuel. Vocês sabem quem é Jones Manuel? É talvez um dos maiores comunicadores da esquerda radical no Brasil. O Jones Manuel foi citado na Globo, tem mais de 1 milhão de seguidores em rede social. É um cara que tá aí na crista da onda, certo? E que já defendeu que a gente tem que querer esfolar o patrão todo dia, já defendeu assassinato de inimigo político, já lamentou que o filme Bacurau, com morticínio e decapitação, não acontecesse no Brasil. É um homem de índole política profundamente violenta. E é um cara que hoje é um dos grandes comunicadores da esquerda radical. Você vê, gente, o Iago Martins não é um ignorante do que está acontecendo dentro da esquerda. E você acha que o diálogo com essa gente, ou com gente que está próxima a esse tipo de sujeito, é uma coisa possível? Não, Iago. A gente precisa cortar o mal pela raiz. Não é porque nem todo esquerdista é violento que a esquerda não tem que ser repudiada. É hora da gente afirmar que a esquerda é uma mentira. Tudo que a esquerda promove precisa ser negado, precisa ser abandonado. Então, beleza, existem casos extremos. Esses casos extremos deveriam ser caso de polícia, na minha posição. Mas como vocês sabem que o Brasil é o país do deixa a vida me levar, eles ficam aí soltos falando besteira. Para vocês verem como é que a coisa é assimétrica, né? Quando é alguém de direita falando algo mínimo, aquilo vira passível de ser crime, do sujeito responder criminalmente. Agora, quando vê essa galera da esquerda aí, eles falando esses absurdos aí, incólumes. Esse é o Brasil. Esse é o nosso país. E quem que vai mudar esse país? São os nossos políticos? São os nossos governantes? Não. É a igreja. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Nós devemos trabalhar ativamente para a transformação desse status quo. Morreu o Charles Kirk de forma violenta, assassinado na frente das suas crianças e da sua esposa. E ele compartilha a notícia aqui na Folha de São Paulo. O influenciador trumpista Charles Kirk é baleado durante evento de universidade. Ele comenta uma situação claramente criada para abafar o impacto da subida do Santa Cruz. Eu não vou dizer que isso é psicopatia, porque eu não sou capaz de dar um diagnóstico psiquiátrico pela internet. Mas isso é de uma maldade inacreditável. É de uma maldade. Bom, a questão da maldade eu concordo, mas você vê que o Iago ele tenta jogar a coisa para psicopatia. E assim, psicopatia é um fenômeno que eu não nego que exista, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui elas são meio, elas têm um pouco de dificuldade de entender o que eu falo, né? Às vezes eu falo uma coisa, a pessoa já acha que, opa, você tá falando que psicopata não existe, não. Mas me espanta essa tendência que algumas pessoas têm de tentar tornar tudo psicopatia. Ah, não sei quem, o bigodudo lá da Alemanha era um psicopata. Não, ele era simplesmente mau. Ele era simplesmente uma criatura criada por Deus, né? Porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus, até ele, que se tornou mau, que deu ouvidos aos piores inclinações do seu coração. Então a gente precisa começar a pensar até os nossos inimigos políticos sob a ótica bíblica. A ótica bíblica vai entender eles como filhos das trevas, filhos da ira. Pessoas que estão a caminho do inferno. Você acha que pessoas que estão a caminho do inferno têm condição, né, de decidir, de deliberar sobre o que é bom para a sociedade? Não. Por isso que a evangelização é o primeiro ponto para a teonomia. Gente, hoje aqui no Brasil, temos dizer, não temos um país evangelizado. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Mas o cristianismo que a gente tem aqui é um cristianismo fraco, um cristianismo raso. Então, a gente não consegue ser incisivo e crítico a esse tipo de conduta. Inacreditável. Mais à frente, né, em outro momento, ele posta o seguinte. Foi no churrasquinho aqui, né? Dizendo, peguei um racista no soco, porque acusam o Kirk de ser racista, né? Porque depois que se o cara é de direita, ele já vira nazista, racista, vira tudo. Peguei um racista no soco, então pisa devagar no terreiro. Se tá vivo, não sei te falar. Mas é como eles dizem, não sou couveiro de onda. Né? Uma clara referência aqui ao Kirk, que foi morto agora.
Iago, mas o nosso querido Jones Manuel, que é uma figura muito influente, ele é um caso isolado. Certamente o pessoal ali da Soberana TV já fez uma nota de repúdio, não é? Temos Ian Neves. Ian Neves comenta, o Charles Kirk morrer de tiro é tipo Olavo morrer de Covid. Né? Zombando aqui da morte do Charles Kirk, já que ele era uma pessoa de direita, logo pró-armamentista. E aqui é uma coisa interessante de dizer, né? O cara que é pró-armamentista nunca defendeu que alguém fosse morto e assassinado pelas suas ideias. Então, como é que ele... Qual é o grande ponto aqui? Se o cara não defende o assassinato de inimigo político. O Jones Manuel e o Ian Neves defendem o assassinato de inimigo político. Se eles forem assassinados por inimigos políticos, eles estão morrendo, não é? Por aquilo que eles estão defendendo. Mas quem da direita defende o assassinato de inimigo político? Bom, talvez tenha. Vamos ver isso. Peter Jordan comenta aqui, totalmente desumana essa postagem. Um cara com esposa e 2 filhos, que desgraça ler isso. Aí um post mais à frente que o Ian Neves aqui republicou, né? Ian Neves, vocês se conhecem também, um dos grandes comunicadores da esquerda no Brasil. Famosos que tem a mesma altura, Charles Kirk e Olavo de Carvalho, 7 palmos abaixo da terra. É isso que... e aqui eu peguei esses 2 casos mais notáveis para mim, porque eu acho que são casos de comunicadores brasileiros conhecidos. Mas se você olhar pelo Twitter, meu irmão, é um esgoto. É um esgoto de conta anônima, conta com foto de anime, outra conta menor de gente desconhecida, feliz com a morte desse cara. Agora, você entra no TikTok americano, meu patrão. Não é problema deles, né? É problema dos americanos, não vou lidar com isso agora. Mas você tem pessoas comemorando a morte de um adversário político. Aí você vem comigo aqui. Você de esquerda que me acompanha. Só fazer um pequeno comentário antes da gente seguir, né? A gente já tá chegando ao final desse react aqui. Mas vocês veem que o Iago entende, né? Entende em que pé que tá a esquerda. E isso que ele viu já é suficiente para ele ter uma posição de que não dá mais para dialogar com a esquerda. E esse caso tornou isso escancarado. Eu não mudei de posição, volto a dizer para deixar isso bem claro na cabeça de vocês, porque o Charles Kirk foi assassinado. Mas eu já tinha essa posição e o ocorrido apenas atesta quão coerente ela é. Nós estamos num mundo que, lamentavelmente, se tornou insustentável dentro do modelo da democracia liberal, em que você tem 2 grandes perspectivas políticas em discussão que se supõe proveitosa para a manutenção da sociedade. Isso é muito mais sólido nos Estados Unidos, porque é um país de tradição protestante, enquanto o Brasil ele tem uma tradição católica romana risível, bárbara, para dizer o mínimo. Então, nos Estados Unidos, a gente vê um regime político mais sólido. Mas, ainda assim, lá, que é uma sociedade muito melhor para análises mais acuradas, a gente percebe o definhamento da democracia liberal. O que só corrobora com o que eu trouxe no meu penúltimo vídeo. Quero que você olhe para minha cara aqui com tranquilidade. Será que não é hora da esquerda brasileira fazer uma autocrítica pungente e remover do meio dela todo aquele que, em nome de ser de esquerda, assume um discurso que seja minimamente violento? Vamos sentar aqui, senta aqui. Vamos sentar aqui, vamos conversar, você de esquerda aí. Sei que eu não sou de esquerda, não tô aí na sua seara para poder lhe dar conselho, mas ouça o tiozinho aqui de direita, certo? Porque isso já fiz na direita, esse trabalho na direita eu já busquei fazer, seja com religião do bolsonarismo, seja com, tá até em cima aqui, do lado errado da história, que é o livro que eu escrevi agora, que eu tô publicando agora sobre política, engajamento cultural. Eu já tentei fazer esse trabalho também na direita, na minha galera, na minha seara. Mas vamos ouvir o lado de vocês, por favor? Será que não é hora de todos, repito, todos,
os influenciadores, os comunicadores, os pastores, os influencers, os tiktokers de esquerda se levantarem com um discurso claro anti qualquer tipo de violência política, anti desumanização do adversário político. Deixar claro, erramos em taxar de racista quem não acredita, sei lá, em racismo estrutural, quem não acredita em política de cotas. Erramos em taxar de nazista qualquer pessoa que seja contra a criança ser tratada como trans. Erramos em tratar como inimigos da democracia. Erramos em tratar como pessoas do mal, como pessoas retrógradas, como pessoas terríveis, qualquer um que discorde da minha visão de mundo. Erramos porque desumanizamos e, ao desumanizar, incitamos, fornecemos toda uma cultura que justifica a violência. Iago, mas meu Deus do céu, Deus me livre, eu sou contra isso aí. Se você é um comunicador de esquerda, você tem a missão, como uma pessoa de esquerda, de estar deixando claro que isso está errado, que isso não pode acontecer, que isso não pode ser assim. Sem mas. Sem aquela notícia triste de influenciador radical de extrema direita é assassinado. Não é? Que o cara que nunca defendeu o assassinato de inimigos políticos é assassinado por inimigo político, o radical é ele. Né? Será que a gente vai ter isso no Brasil? Me dói muito ver pastores que se assumiram, que se colocaram nessa postura de serem comunicadores de esquerda, não estarem, neste momento, pregando para sua audiência. Porque eu não vou chegar nas esquerdas. Entendeu? Eu não vou chegar nas esquerdas, eu não tenho capilaridade para entrar nesses lugares. Quem entra nesses lugares é Ed Renekiewicz. Quem entra nesses lugares é Antônio Carlos Costa. Quem entra nesses lugares é Kenner Terra. Mas Kenner Terra está mais preocupado com a reação exagerada do Eliseu Rodrigues, de dizer que todo esquerdista é do mal e tal, tá errado, não concordo com isso, mas tudo bem, do que em condenar uma tendência cultural que existe muito fortemente do seu lado. Porque, veja, nós estamos em uma onda de pessoas de direita sofrendo atentado, sendo assassinadas, de forma extremamente desproporcional aos inimigos políticos do outro lado, digamos assim. Eu quero lutar por uma proporcionalidade, deveríamos estar fazendo mais atentados contra a esquerda? Claro que não. A proporcionalidade é que não deveria ter atentado nenhum. Mas veja, você sabe que eu sou o tipo de cara que bate na direita pra caramba. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Mas os atentados contra adversários políticos por causa de discurso dos últimos anos se concentram majoritariamente a partir da esquerda contra a direita. Bom, pessoal, eu deixei ele falar um pouquinho mais para a gente dar o ultimato desse vídeo. Sabe como que eu vejo todo esse discurso do Iago Martins aí tentando conscientizar a esquerda? É como se você tivesse uma mulher mantida em cativeiro e ela fosse continuamente abusada nesse cativeiro, não vou falar palavra, e em determinado momento ela chegasse, né, pro seu sequestrador e falasse assim: poxa, é o momento de você fazer uma autocrítica, você está fazendo isso comigo, você está agindo de maneira imoral, você tem que ser educado, ser bondoso. É o que o Iago Martins está fazendo. E com isso eu volto a dizer, toda a abordagem do senhor Iago Martins, na melhor das hipóteses, gente, isso aqui é a melhor das hipóteses, eu não quero entrar em hipóteses piores, né, sobre a índole do Iago Martins. Mas na melhor das hipóteses é ingenuidade. A melhor coisa a se pensar sobre o Iago é que ele é ingênuo, é que ele está agindo com uma ingenuidade de um nível infantil, em esperar que as pessoas de esquerdas pensam em termos de autocrítica. Quem pensa nessa palhaçada, nessa boiolice de autocrítica é você, Iago. Os esquerdistas não estão nem aí. A autocrítica é uma conversa que não leva nossos adversários a lugar nenhum. Eles vão simplesmente ignorar você, vão rir de você. A autocrítica é uma coisa que você não vai ver dentro da esquerda. Eu posso ter
milhares de críticas ao Olavo de Carvalho. Mas ele entendeu o modus operandi da esquerda. Ele compreendeu que enquanto a direita fica tentando um diálogo, tentando a via democrática, a esquerda quer pura e simplesmente destruir a direita. O Olavo de Carvalho entendeu isso. O Olavo de Carvalho com o qual você discutiu, Iago. Você chegou a ler livros dele, você até respondeu ele, refutou ele, que ele não sabia nada também de teologia, né? Então era fácil refutar o Olavo, né? Mas ele fez um bom trabalho, né? Admito em criticar o Olavo na época. Mas ele entendeu uma coisa que você não entendeu. Ou você finge que não entende, ou você é sonso. Mas na melhor das hipóteses, eu prefiro pensar que você é ingênuo. Você é simplesmente muito pouco perspicaz para compreender que isso que você está dizendo não leva a nada. A esquerda, meus amados irmãos, quer pura e simplesmente acabar conosco. Eu não estou dizendo que todos os esquerdistas sejam violentos, mas na cabeça deles, o que eles buscam é isso. Logo, torna-se necessário que o cristianismo haja de uma forma diferente. Agir de uma forma diferente não significa agir de uma forma violenta, mas significa compreender que a esquerda é uma ameaça real, é um mal real, sim, a ser combatido. Com isso, eu encerro esse react e novamente faço o convite para você que quer começar a pensar política sob a perspectiva cristã reformada, que entre na comunidade Filhos de Sacar. Lá você vai aprender a abordar muitos desses temas sobre uma posição genuinamente cristã. Um forte abraço a todos e até a próxima.